Olá, bem-vindo ao Tomou, seus minutos de atualização do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você encontra o nosso conteúdo no YouTube e IGTV Paulo Crepaldi, ou em áudio no podcast Via Oral e o texto com link dos artigos e matérias lá no meu site. Como é que vocês estão? Na próxima semana é Dia das Mães, que dilema, que decisão difícil do que fazer, principalmente para quem está isolado, não evitou de encontrar a mãe nesses tempos ou não convive com a sua mãe. Então viveremos aí esse grande dilema, tá? Mas vamos ao fun fact dessa semana. Eu encontrei esses dias na internet essa imagem aí que vocês estão vendo, uma solução para quem não sabe o que fazer em casa, como se isolar e aumentar a produtividade em home office, tá? Então fica aí a dica. Se você encontrou outras soluções, mandem aqui pra gente compartilhar com a galera também, por favor. Outra coisa que eu vi muito engraçado, o repórter Will Reeve, do Good Morning America, que é um show super famoso nos Estados Unidos, fez uma transmissão onde que ele vestiu um paletó e uma camisa, mas não vestiu calça, ele tava de cueca e esqueceu, posicionou a câmera errado e a câmera mostrou que ele estava usando uma cueca só a parte de cima. Então olha lá, cuidado aí você na tua reunião virtual, se você pretende fazer igual, só vestir a parte de cima, antes dá uma checada para ver se sua câmera não está enquadrando todo o ambiente, tá? Então fica a dica. Ele respondeu bem-humorado depois, a zoeira da galera nas redes sociais, mas fica aí a atenção para você. A gente está vendo um monte de coisa acontecendo em reunião virtual, tá? Será que o distanciamento social vai nos transformar em pessoas mais introvertidas? Eu não sei, mas o que a gente sabe é que num aquário lá no Japão as enguias estão ficando mais introvertidas. Então toda vez que um cuidador vai lá cuidar, alimentar ou tentar checar a saúde dessas enguias, elas estão se enterrando na areia, porque como não tem mais visitante, elas estão perdendo o costume de ter contato com humanos. Tá? Então está dificultando o trabalho desses cuidadores. E aí o que eles fizeram? Eles criaram um evento chamado Face Showing, para que as pessoas apareçam na internet na frente das enguias para ajudar os cuidadores a tratarem elas como era feito antigamente. Então tá aí, ó. Dá um help lá, você para as enguias, mostrando a sua cara também no Face Showing, tá? Quem mais que eu anotei? Ah, tá. Quem mais que Sabe de quem? Daquele que via... Eu anotei. Ah, tá. Time de marketing, aviso pra vocês. O TikTok ultrapassou 2 bilhões de downloads. E aí, já utilizou? Já sabe o que fazer com ele? Olha só, tá crescendo exponencialmente, tá? Eu quero, antes de começar a falar, eu quero agradecer a Libs pelo convite que ela me fez para falar com toda a sua força de vendas sobre o futuro, o novo normal, transformação digital. Muito obrigado a todo o time da Libs. Quero agradecer também ao Grupo FQM por me convidar a fazer a minha primeira convenção 100% digital. Tá? Então eu vou estar participando numa convenção que é 100% digital, super novo, estou super empolgado para trabalhar com eles. E ao grupo de discussão de marketing farmacêutico, GDMF, que me convidou para uma live junto com o Flávio Maneira para a gente falar sobre marketing, organização, um monte de coisa, comportamento humano. Agora, essa semana, eu estou colocando o link lá no meu site para você acessar, dia 6. Participa lá comigo, depois manda o seu feedback aqui, o que você achou. Vai ser um bate-papo muito legal. E ao Daniel da Lab in Hands, que fez uma condução na última semana com um médico psiquiatra sobre tudo isso que a gente está vivendo, da visitação remota, como é que está sendo. Foi muito legal lá no Instagram deles. Eu vou deixar também o link no meu site, tá? Todo ano tem um estudo que é chamado de ePharma Physician Study, todo final de ano. Então foi o ano passado, em 2019. Eu não falei aqui, eu não tinha esse programa, então eu resolvi falar agora. Que trouxe importantes insights, e sempre traz importantes insights do que a gente vai ver para o próximo ano, tá? Eu sei que eu tô atrasado, mas eu queria que vocês comparassem esses dados com os dados que vocês têm hoje da pandemia, tá?
pra gente pensar um pouquinho e refletir. Então olha lá, o primeiro dado que eu achei muito interessante é uma redução de visita presencial. Então antes da pandemia, lá nos Estados Unidos já se via essa redução de visita virtual, então de 67% para 54% quando é comparado com 2019 com 2018, tá? Aí você pergunta, então quer dizer que aumentou o contato remoto? Também não, ele ficou flat, tá? Segundo os dados, tá? Então, o que aconteceu, como que eles estão se comunicando, já que presencialmente não está fazendo isso, tá? Outro dado interessante é o aumento de autosserviço. Então, como as indústrias farmacêuticas estão criando portais, sites, aplicativos, ou seja, primeiro, o médico sabe onde encontrar informação, então ele é mais um motivo dele não querer ver o rep presencial ou falar com o rep, porque ele sabe que pode encontrar isso em outro lugar, tá? Então isso é muito engraçado, então, como uma coisa vai empurrando a outra. E a gente vai ver isso mais ainda. Eu tô vendo um monte de webinar, um monte de portal sendo criado agora, ou seja, você vai reduzir a quantidade de informação nova que o rep pode levar para esse médico. Então olha só, já mostrando de que a função do rep vai mudar, não tô falando que vai acabar, mas vai mudar completamente, transformar completamente. Um outro dado interessante é que 49% dos médicos disseram que em nenhuma circunstância as perguntas que eles fizeram aos reps não foram possíveis de se encontrar online. Então, ou seja, o que você está levando de relevante, já que ele consegue encontrar tudo online. Então, ou seja, o conhecimento não está mais na mão do rep, está nas nuvens. Tá? Mais um dado interessante, eles estão mais abertos a receber informação do produto no seu primeiro ano de aprovação. Tá? Que tipo de informação a gente está falando? Guidelines, indicação, amostras, como utilizar. Tá? E depois do primeiro ano, esse relatório indica que aí os médicos querem uma mudança no tipo de informação. Não é mais sobre o produto, mas é recurso pro paciente, além de amostra grátis. Então, agora o que a gente pode fazer para o meu paciente? É o que a gente chama de serviço agregado, é o Beyond the Pill. Tá? Para encerrar então o nosso bate-papo hoje, eu queria falar da nova linguagem do marketing. Tem um texto bem legal, eu estou botando o link no meu site que o Luba escreveu, do GDMF, para falar que nunca existiu marketing digital, essa coisa de dividir digital de físico, e eu concordo também, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de pedir para todo mundo é calma, antes de falar de pós-Covid, vamos falar de com-Covid, porque só vai existir o pós-Covid quando a vacina chegar. Isso vai demorar ainda, então a gente tem que começar a pensar em estratégias do com-Covid. O que você vai fazer nesse mundo que ainda vai coexistir com o Covid até a vacina chegar ou a cura chegar de alguma maneira, até a gente ter maiores informações sobre isso, tá? Outra coisa, vamos parar de dar desculpa do distanciamento social ou usar a palavra distanciamento social. Eu queria que o marketing da indústria farmacêutica começasse a usar muito mais a ideia de abraçar a vida digital. Como que eu abraço a vida digital agora? Tá? Por exemplo, comunidades digitais, o que você está fazendo para uma interação entre os médicos ou entre os pacientes? Aquele jantar com o médico, o que você está fazendo? Já que não pode, como é que você está criando conexões entre os médicos? Todos eles falavam que adoravam, muito mais do que o jantar, muito mais do que o conteúdo em si, falar com outros médicos e compartilhar experiência com outros médicos. Tá? Aquele simpósio, aquelas mini-meetings, como é que você está fazendo com as plataformas virtuais? O que você está introduzindo para manter essa conexão entre médicos? E agora você pode oferecer conexões entre médicos de diferentes estados. Antes você ficava limitado aos médicos ali daquela região, agora você pode colocar um médico de Belém do Pará com um médico lá do sul, de Porto Alegre, tá? Então isso é muito legal. O que você está fazendo? Então a ideia é como é que a gente vai introduzir a vida digital na social, tá? Principalmente assim, olha, eu fico pensando em restaurantes hoje, um boom dos deliveries, dos pedidos online. Minha pergunta é, quando o restaurante voltar a funcionar, como que ele vai fazer? Porque as pessoas vão continuar pedindo online, elas descobriram que é muito mais fácil, muito mais conveniente, né? Se o restaurante ainda não oferece, tem filas, para que eu vou enfrentar fila? Eu recebo em casa agora. Né? O que os restaurantes vão fazer então para atender essas duas demandas? O motoserviço chegando, o valet ocupado, o cara tentando manobrar carro, onde que as motos vão parar? O que ele vai fazer? O restaurante está lotado, o cara vai entrar dentro do restaurante para pegar a comida, vai atrapalhar o garçom, o fluxo dos clientes? Ou você vai criar agora uma portinha para entrega de deliveries? Cara, como é que vai ser tudo isso? Como é que vai funcionar tudo isso ao mesmo tempo? Essa é a minha pergunta. Como é que funciona tudo isso? Como é que funciona tudo isso ao mesmo tempo, né?
Outra coisa, os prédios de condomínio, eu vejo lá no meu prédio tanto de coisa online que tá chegando, como é que você vai abraçar tudo? O serviço de portaria, o cara se preocupar com a segurança, abrir e fechar a porta, olhar a entrada de carro, se preocupar se tem alguém estranho chegando ou não, recebendo o pedido online, onde ele guarda, tem local para guardar tudo isso, vai ficar tudo dentro da portaria atrapalhando ele. Cara, como que a gente está fazendo para pensar em tudo isso? E a mesma coisa com a indústria farmacêutica. Como é que você vai misturar o digital com o físico? Né? Essa é a grande pergunta. No com-Covid é isso. Pós-Covid é isso também, digital com físico. Então imagina o seguinte, um concorrente seu ofereceu um jantar no Rubaiá com um médico super legal para falar, e no mesmo dia alguém ofereceu um webinar com um médico europeu que não é no Rubaiá, é online, a pessoa pode acessar naquele horário ou depois assistir em qualquer horário que ela quiser. Como é que fica essa concorrência? Para onde ele vai? Né? Então, será que é importante o palestrante ou será que é importante a experiência? Ou os dois? Você tem que pensar nisso tudo. Então, você está usando uma aula médica tradicional, o cara lá com slide, falando durante 15, 20 minutos, ou você vai fazer diferente? Né? Então, você vai ter no dia uma aula tradicional, online, e uma outra aula na qual eles estão utilizando realidade aumentada, estão enviando via iFood comida do Rubaiá para os médicos, então todo médico está recebendo ao mesmo tempo uma comida bonitinha para ele comer enquanto ele assiste aquela aula e ao mesmo tempo oferecendo realidade aumentada lá na sala dele. Ele pode posicionar o celular, ver realidade aumentada ou no consultório dele para ver aquilo que você está falando de uma maneira mais divertida, tá? Outra coisa que eu quero que vocês pensem, esse cara vai estar atendendo o paciente, porque um monte de paciente ele deixou de atender e tá falando, olha, vamos fazer por telemedicina e depois eu quero te ver lá no meu consultório. E aí tem um representante na sala e ao mesmo tempo tem um outro laboratório mandando para ele um link dizendo, doutor, se você quiser falar sobre esse tema, olha, a hora que você quiser, ou acesse o conteúdo a hora que você quiser. Então você vai ter 3 concorrências, o paciente precisa ser atendido, o representante que está na sala e um outro representante que enviou o mesmo conteúdo que você vai falar para aquele cara, que é de produto concorrente, qual que ele vai escolher? Como que você, gerente distrital, vai fazer para motivar esse representante que falou assim, o cara trocou o virtual pela minha pessoa presencial. E aí? Como é que você vai se sentir? Você, representante, vai se sentir com tudo isso? Tá? Pensei em outra coisa. Sabe aquele Amazon Dash que foi extinto? Né? Será que a gente não vai deixar um Pharma Dash e ele só clica nesse botão, já vai enviar um sinal dizendo, olha, estou precisando de amostra grátis, ou estou precisando que alguém me contate? Como é que vocês vão fazer, que tipo de canal você vai criar para ele te contatar, resolver um problema dele naquela hora. Como é que você planeja misturar tudo isso? Tá? Já dizia o MVBio, né? Que é tudo junto e misturado, nem digital, nem físico, tá? Isso lá em 2006 o MVBio dizia na música dele, Solta Aí DJ, que fala assim, se quer subtrair, fique por aí, se não tiver a funcionar. Tamo junto e misturado, é lado a lado. É isso aí, ficamos por aqui, sugestões, comentários, mandem pra nós, todas as segundas de manhã, e aí, tomou?